Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. A Ele todo louvor, toda a glória, toda a honra, toda a sabedoria e a divindade pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje vamos pensar um pouco lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, e também em Marcos, é uma passagem que se repete em Marcos no capítulo 8, em Lucas no capítulo 9 também. Mas eu vou ler essa aqui de São Mateus, que é muito clara, muito expressiva. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Por que nós lemos isso? Porque nesse momento Jesus confere a Pedro o governo da igreja nesse mundo aqui. Confere a ele. Por quê? Porque as coisas que foram reveladas a Pedro e que são reveladas a Pedro no tempo de hoje, não é a carne nem o sangue, não é o estudo, não é nem sequer a reflexão, mas é o Pai do céu que dá essa luz a Pedro. Tu és o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós não precisamos olhar para o presente só e dizer, nós temos uma igreja, fundada sobre, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Disso nunca se esquece, nunca nos esquecemos, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus, por fundamento os apóstolos. Veja, a fundação é com os apóstolos. O próprio São Paulo, lá em Gálatas, vai dizer: eu fui a Jerusalém para consultar, para conversar com Pedro, João e Tiago, que são considerados as colunas da igreja. Veja, a noção de igreja que São Paulo tinha, sabia que Pedro, Tiago e João eram como que as colunas da igreja, da instituição que estaria neste mundo. Então seriam responsáveis por toda a doutrina da igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que desligares na terra será desligado no céu. E veja bem, hoje nós estamos, como a gente comenta sempre, nessas milhares, talvez chegue até 1 milhão de igrejas, cada um foi inventando uma coisa. E hoje nós estávamos lendo também, ontem e hoje, as bem-aventuranças que está aqui em São Mateus mesmo. E nessas bem-aventuranças vai dizer: felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja bem, a proposta de Jesus, aqueles que têm sede, fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus não vai dizer aqueles que têm fome de dinheiro, fome de poder, fome de fama, fome de propriedades,
de comprar as coisas que eles serão saciados. Não. Jesus diz, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pacíficos, porque alcançarão, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus vai falando aí das diversas bem-aventuranças. Então, olha o que Jesus falou e o que as pessoas falam hoje. Então, o que você crê não é uma igreja. Analisa se a igreja que você está é uma igreja. Porque Jesus, dizendo lá nas bem-aventuranças, vai dizer tudo isso. Capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Mesmo que a pessoa seja rica, é uma pessoa despojada, um coração de pobre, que não precisa luxo para viver, que não precisa de ostentação. Eu posso ter muitos bens, muitas propriedades, mas eu posso viver sem luxo. Você vê, por exemplo, só o imposto de um carro de luxo hoje. Eu estava vendo outro dia a lista dos carros. O imposto anual chega a 80, 100 mil reais. O imposto, somente o imposto de um carro de luxo. E você faz com um carro simples a mesma coisa que você faz. Então, essa ostentação, posso ter até o dinheiro para comprar isso, mas não preciso disso, não preciso de ostentação. Então, bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos. Olha quanta luta, quanta discussão você vê hoje no seu dia a dia, no seu trabalho e às vezes até na sua igreja. Nós somos católicos, temos problemas também, claro que temos. Não somos maiores, melhores do que ninguém. Confessamos o nosso pecado. É difícil viver numa comunidade católica? É claro que é. Mas bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós não queremos a carne e o sangue revelando, nós não queremos aprender de uma pessoa o que ela acha, o que ela descobriu. Nós queremos, com a graça de Deus, receber isso aqui. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E para que nós nos tornemos pedras que edificam essa igreja, nós temos que estar iluminados por Deus como Pedro o foi. Ter esclarecido, ter o Pai estar revelando a nós aquilo que nós cremos. Como diz, como pedras vivas, erguei o verdadeiro edifício de Deus, vós sois o templo de Deus. É isso aí, a igreja construída, cada um é uma pedra nesse edifício, cada um é um membro desse corpo cuja cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça. São Paulo vai dizer, nós somos os membros. A mão não pode dizer ao pé, eu não preciso de você, nem o contrário, o pé dizer à mão, eu não preciso de você, ou as pernas dizerem aos olhos, eu não preciso de vocês, como eu vou caminhar?
Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos os membros, os ramos ligados nessa oliveira. Leia lá em Gálatas, logo no começo, capítulo 2, 14 anos mais tarde, subi a Jerusalém para confirmar a minha doutrina com os apóstolos. Deus tinha revelado a ele, como revelou a Pedro aqui, quando o fez cair do cavalo, entre aspas, talvez seja metafórico ou não, mas é que o meio de condução naquele tempo para se viajar é um cavalo. Então, lá, por que me persegues? São Paulo estava perseguindo os apóstolos, estava perseguindo os discípulos de Cristo. E Jesus toma isso. Você está perseguindo a mim. Por que me persegues, Paulo? É a mim que você está perseguindo. Não são pessoas, são os meus filhos, a minha igreja que eu constituí para que vão e produzam frutos. Paulo tinha ido até Damasco para prendê-los. Não foi prender Jesus, Jesus já havia ressuscitado. Então, olha que importante isso. E hoje, no meio de tanto, é claro que todos nós desejamos a bênção de Deus, todos nós. Mas apeguemo-nos àquilo que São Paulo vai dizer: tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Se vier alguma coisa, louvado seja Deus. Talvez Deus queira me constituir um elemento distribuidor da sua misericórdia, dos seus dons, dos seus carismas, seja em forma de bênção. Mas quando aquele jovem ficou entusiasmado vendo o poder de Jesus, as curas que ele fazia, ele disse para Jesus: eu vou te seguir para onde você for. Jesus vai dizer a ele: as aves do céu têm ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Examine no que você está aprendendo, no que você está crendo, o que te estão ensinando nos lugares onde você vai. Jesus, por que a nossa vida deve ser simples? Por que a nossa vida deve ser destituída de vaidade, de orgulho? Claro, isso todos nós temos, mas suplicando a Deus, o Espírito Santo, para que vá varrendo, vá queimando no fogo do seu espírito essa palha, esse resíduo nocivo que está dentro de nós, para que fique só esse metal puro, precioso, que é o ser que Deus deseja que nós sejamos, esse fogo que há de queimar toda a imundície que há dentro de nós. Como ele próprio diz, não é o que entra no homem que o torna impuro, mas é o que sai da sua boca, do seu coração, os maus pensamentos, a cobiça, que é uma idolatria. É o que Jesus vai dizer. Eu vou te seguir, Jesus, eu vou te seguir. Veja o que você está aprendendo, de quem você está aprendendo. A promessa de Deus, ele chega a dizer numa hora: vocês não precisarão mais que alguém vos ensine, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. É essa a luz que eu e você precisamos cada dia para discernirmos. Aqueles que procuram os bens materiais, o sucesso, a riqueza e a fortuna. Quantas vezes você vê pessoas que se consagraram ao mal, que entregaram suas vidas ao demônio,
por causa de um pouco de glória nesse mundo, 20, 10, 30 anos que seja, trocaram uma eternidade a troco de alguns anos, para quê? E foram infelizes. Veja, por exemplo, a história dos artistas, os grandes artistas da humanidade. Vê, por exemplo, a fama de alguns artistas, tantos que morreram drogados, tinham milhões, tinham tudo na vida, que isso não ilumina nossas mentes, não ilumina nosso coração. Elvis Presley, por exemplo, né, o grande ídolo daquela época, acabou, né, entrando na droga, em tudo que era coisa ruim, acabou com a sua vida. Tantos outros grandes ídolos, fortunas imensas, uns morreram drogados em suas casas, em seus quartos, com overdose, ou de acidente, de um infarto, porque não suportou tanta droga, tanta coisa, tanta bebida, foram consumidos. E tem gente que ainda cobiça bens como se fossem o consumo, como se fosse a realização da felicidade plena do homem. Olha os exemplos que a vida nos deu. E nós estamos num tempo sério, você está vendo isso, eu estou vendo. Ainda hoje eu vi as profecias do fim do mundo, sobre diversas visões, mas não precisa se preocupar com visões. O Evangelho de São Mateus vai descrever em pormenores o fim do mundo, o fim dos tempos. Você viu lá em Noé, você viu em Sodoma. No caso de Noé, os homens comiam, bebiam, se divertiam, casavam-se, davam-se em casamento, isso para dizer que não tinha limite para nada. Se dar-se em casamento, casavam-se, davam-se em casamento, era a mesma coisa que dizer acasalavam-se, se possuíam uns aos outros. Ninguém olhou para aquela arca. Outro dia estava vendo as dimensões da arca, uma coisa astronômica, 132, eu calculei pelo côvado. Não fala metro, é claro, fala côvados, que é aquela medida que era comum na época, que eles se referiam. Então, o comprimento da arca, 130 metros, a sua largura, 22 metros, a sua altura, 13 metros. Olha a imensidão daquilo. Quanto tempo Noé construindo aquilo, ninguém se deu conta. Eles queriam viver e morreram todos, padeceram todos. Vejam Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu de Sodoma, todos morreram, todos queriam viver, ser felizes. Achei interessante o termo que se diz de Sodoma, era um povo perverso, corrompido e corruptores, queriam corromper os outros. Não bastava serem corrompidos, olha a insanidade mental, a insanidade, vamos dizer, espiritual. Se eu escolhi uma vida de corrupção, não basta eu ser corrupto, eu quero corromper os outros. Então eu não sou feliz na corrupção. Eu quero corromper os outros também. Eu quero dar um mau exemplo. Eu quero que os outros saibam que eu sou corrompido. Ou eu faço às vezes questão de dizer que eu sou corrompido, que eu sou perverso, que eu sou ladrão. Vejam a insanidade espiritual da pessoa. Ela não reflete. A vida se acaba. E a corrupção nem nesta vida realiza ninguém.
Olha o número de pessoas que ficaram deprimidas, tinham tudo. Esses artistas tinham tudo o que queriam. Homens, mulheres, tinham tudo o que queriam, bebida, fortuna, carro que queria, avião, tudo. Morreram abandonados, drogados, achados mortos em seus quartos. Nem humanamente, se a pessoa reflete, tem alguma coisa errada. Eu queria me corromper, me corrompi e não sou feliz. Alguma coisa grita dentro de mim, a angústia grita dentro de mim. Porque nós somos filhos de Deus. E a corrupção nunca há de nos alegrar, sempre há de nos dar um gosto de derrota, de insatisfação, de tristeza, de angústia. Sempre há de nos dar, porque somos filhos de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então toda a corrupção está condenada a uma grande angústia. Alguns tentam disfarçar durante algum tempo, confessando que é feliz, que eu estou fazendo o que eu gosto, que eu me realizei. É mentira. Os anos mostram isso. Pessoas morrem na pobreza, no abandono, na droga, na bebida. Morrem como Herodes morreu, às vezes corroída por vermes, abandonadas. Então, a dignidade de filhos de Deus não permite ser corrompida. O inferno já começa aqui. É a mesma coisa que você pegasse um carro e quisesse entrar dentro d'água, você se afunda, não é para aquilo. O carro é para a terra, o barco é para a água. Se você pegar alguma coisa assim, que não é para aquilo, você é filho de Deus, você não foi feito para a corrupção, para o roubo, para o adultério, você não foi feito para isso, eu não fui feito para isso. E todas as vezes que transgredimos o mandamento de Deus, somos assolados por uma angústia extrema. Por que tanta depressão nesse mundo? Por que tanta síndrome inexplicável? Tantas pessoas destruídas, pessoas às vezes jovens destruídas pela bebida, pela droga, pelo sexo. Já não acha mais sentido naquilo. Se abandonou no vício, na perversidade, como se fala de Sodoma, como nos tempos de Noé, como em Sodoma. Se você não quer olhar os exemplos bíblicos, olhe os exemplos da vida que nós estamos dando, a dignidade de filho de Deus. É por isso que é o inferno, é por isso que existe o inferno. Porque quando a pessoa contempla a Deus, vê a maravilha de Deus, a sua dignidade, a pessoa começa a sofrer porque não o quis, não o aceitou em sua vida, não quis aceitar a sua palavra, não aceitou esse convite que Deus fez a Pedro, que revelou a Pedro que ele era o Filho de Deus. O Espírito Santo revelou a Pedro que ele é o Filho de Deus. Você também é o Filho de Deus. Deus criou, está escrito lá, logo no começo da Sagrada Escritura, a imagem e semelhança de Deus, Ele os criou. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a semelhança da unidade, da amizade, da entrega a Deus. Nós somos filhos de Deus e salvos por Deus, redimidos por Deus pelo sangue da cruz. Ainda fomos resgatados, a nossa dignidade pode ser restituída, apesar de toda a nossa podridão,
nossos maus desejos, como Jesus vai dizendo, o alimento que tornava impuro o homem não é o que não é o que entra pela boca, que havia muitos alimentos impuros, mas o que sai de dentro do homem. A cobiça, o mau desejo, o adultério, o roubo, a maledicência, tudo que você possa imaginar de coisa ruim. Não adianta, nenhuma criatura humana vai se realizar fora do chamado de Deus, fora do convite de Deus, porque você foi criado à sua imagem e semelhança. Você foi criado para servir a Deus, adorar a Deus, porque é o sumo bem. Não é porque você é obrigado, porque a tua natureza é essa. Então todo aquele que se degrada, que se perverte, morre na angústia. Não fôssemos nós humanos, não saberíamos isso, mas nós sabemos. Todo o mal que fizemos e que nos levou a uma angústia extrema, a uma tristeza imensa, quando ousamos nos afastar um pouco de Deus, foi o que aconteceu conosco, é o que acontece com todos aqueles que se afastam. Não há pretextos, não há justificativas que possam te fazer se sentir realizado. Não existe, porque a tua natureza é de filho de Deus. Toda perversidade vai te levar à angústia, a uma tristeza imensa. Ainda se imagina que o inferno vai ser um Deus severo, com um punhal, com uma espada, com uma marreta na mão, seja o que for, e você entrando ele vai te encher de cacetada. Não é assim. Você vai contemplar a misericórdia de Deus e ver toda a tristeza que você viveu nessa vida e o que Deus tinha preparado para você se você o tivesse ouvido. É esse o grande tormento da criatura humana, esse é o inferno da criatura. Quando contemplar aquilo que Deus tinha preparado para ela e que ela não quis, que ela decidiu não querer. Na eternidade o inferno, e nessa vida a angústia, a tristeza, o remorso. Você pode se justificar com 1000 palavras, mas o remorso nunca vai te abandonar, nunca, porque você perverteu a natureza que é de Deus. Como o próprio Jesus vai dizer, São Paulo, vós sois o templo de Deus, o Espírito Santo habita em vós, sois o templo de Deus. Ele não aceita que ninguém more dentro de você, a não ser o próprio Deus. Você pode fazer as escolhas que você quiser, mas isso vai te levar ao abandono, à solidão, à desgraça, à tristeza, à angústia. Já nessa vida, teu inferno vai começar nessa vida. A tua consciência, como você é imagem e semelhança de Deus, a tua mente também é de Deus. O remorso nunca mais vai deixar você descansar enquanto não voltar para Ele. Santo Agostinho dizia, o meu coração está inquieto enquanto não repousar, não voltar para Ti. Enquanto eu não voltei para Ti, eu não tive paz, eu não tive sossego. A minha vida não tinha sentido. Que Deus, como revelou a Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai do céu que te revelou isso. Que Deus, através do seu Espírito Santo, que esclarece, que ilumina, te revele todas essas coisas. O reino do céu já está no meio de nós, Jesus disse. Então o céu você começa a vivê-lo aqui, mas o inferno também você começa a vivê-lo aqui quando se afasta de Deus, porque você é filho de Deus, quer queira, quer não. Sem Ele você não existiria.
Por isso que você é imagem e semelhança de Deus. Eu posso fazer a escolha que eu quiser? Pode. Deus dá a liberdade. Mas você é criatura de Deus. E sem Ele você não existiria. Então você pega a vida que Ele te deu e luta contra Ele. Aí quando você contemplar essa misericórdia infinita, aí sim será o tormento eterno. Não mais essas horas de angústia, de depressão que você passou na vida, mas uma eternidade lamentando não ter amado aquele Deus que te ama tanto, que quer te dar a vida e a felicidade eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.